tribuna da Câmara, o deputado federal Carlos Jordi comentou a condenação de 2 senhores que se manifestaram em frente ao prédio do ministro Alexandre de Moraes. Os 2 senhores, que já ficaram presos por quase 50 dias, foram condenados a 19 dias de prisão após o processo. O deputado Carlos Jordi lembrou o contexto da manifestação e lembrou ainda que a Constituição garante a todos o direito à manifestação. O deputado apontou ainda que, em casos envolvendo a militância de extrema esquerda, a postura adotada pelo Supremo Tribunal Federal foi completamente diferente. Jordi leu notícias da velha imprensa que relatavam invasões, violência, depredação de patrimônio público e privado, invasão de ministérios, da Câmara de Deputados, entre outros. O deputado disse: são inúmeras as vezes em que movimentos sociais, esses que dizem que lutam pelo direito da população, da reforma agrária, fizeram vandalismo e o STF nada fez. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, bom, ouvir petista falando de combate à corrupção é hilário. É tipo ouvir o Champinha falando de combate ao ou do casal Nardoni, a defesa da criança. Mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Vim falar a respeito de uma notícia que foi vinculada ontem, que fala que justiça condena 2 homens por protesto em frente à Casa de Moraes. Ou seja, 2 pessoas que em 2020, naquela oportunidade em que o presidente iria nomear Ramagem como diretor da Polícia Federal e teve esse seu direito e dever cerceado pelo ministro Alexandre de Moraes, pessoas foram manifestar-se, protestar contra essa ingerência, contra essa interferência indevida, essa usurpação de competência de Alexandre de Moraes e impedir que ele pudesse estar delegando quem seria o novo DG da Polícia Federal. E a Constituição é clara, ela garante esse direito de que as pessoas possam manifestar-se pacificamente. Isso é um direito constitucional. Mas o que me causa estranheza é que o STF não teve a mesma postura, por exemplo, matéria de 12 de fevereiro de 2014. MST tenta invadir STF em Brasília. PM usa bomba para dispersar manifestantes. Outra notícia, veja, MST invade Brasília e entra em confronto com a polícia. Estadão, 6 de junho de 2006. Sem terra, invadem, depredam e deixam feridos na Câmara. Aqui na Câmara dos Deputados. E nada aconteceu a esse movimento terrorista. MST invade, depreda sede de entidades do agro em Brasília. Isso foi recentemente. Foi em 18 de outubro de 2021.
3 de agosto de 2015, MST invade sede do Ministério da Fazenda em Brasília. 23 de setembro de 2015, MST invade o Ministério da Agricultura, picha saguão e quebra a porta de vidro. Manifestantes do MLST invadem a Câmara. Bom, são inúmeras as vezes em que movimentos sociais, esses que dizem que lutam pelo direito da população, da reforma agrária, em que fizeram vandalismo, e o STF nada fez. E agora o que me causa estranheza também é ver os deputados do PT, os deputados da esquerda aplaudindo tudo isso. Mas a gente sabe por quê. O PT, outra reportagem, apaga a publicação em que relaciona Alexandre de Moraes. Pois bem, Alexandre de Moraes, que era inimigo de outrora do PT, agora se tornou aliado. Aliás, aliado não, né? Aliado não. É que, na verdade, agora ele é usado convenientemente porque ele é contra Bolsonaro e seus apoiadores. E aí eles apagam esse tweet em que relacionavam ele ao... Mas é óbvio, né? Porque quem tem aquelas duas letrinhas tem medo. E petista é tudo frouxo. Presidente Gilberto, quem não conhece a sua história, principalmente história recente, não cuida do seu presente e deixa sempre o futuro incerto. Hoje eu vou lembrar, é triste de falar de uma pessoa que já está presa, mas essa pessoa buscou por isso, que é o ex-governador Sérgio Cabral. Foi condenado ontem a mais de 17 anos de prisão, totalizando agora 425 anos de prisão. Se o governador tivesse que cumprir os 425 e ele tivesse que ficar vivo durante a sua pena, ele teria que viver igual Matusalém, teria que passar ou então igual o Highlander, porque ele bate todos os recordes de corrupção, foi condenado por 8 crimes e a condenação de ontem é em relação ao Odebrecht. 78 milhões de propina recebida em relação à reforma do Maracanã, em relação ao arco metropolitano, em relação à reforma da linha 4 do metrô. Você que vive no Rio de Janeiro hoje, a gente tem uma série de problemas. Desde equipamentos, por mais simples que seja, até medicamentos simples nos postos de saúde, que falta tanto no governo do estado como na prefeitura, falta caderno, falta material escolar nos colégios. Um crime contra a sociedade patrocinado pelo governo do PT, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, dentro do processo de aceleração do crescimento, um programa federal. O presidente Lula, em 2007, presidente Gilberto, quando visitou o Rio de Janeiro, num ato político, o governador Sérgio Cabral foi governador do Rio de 2007 a 2014. Assim que o governador ganha a eleição, apoiado pelo PT, o Lula levanta o braço do ex-governador e fala o seguinte: aqui existe uma relação umbilical. Pedro. E aí eu pergunto, como é que a gente pode levar a sério um governo que empresta dinheiro, que repassa recursos, não fiscaliza e dá origem a uma das maiores corrupções já registradas num estado altamente deficitário desde 1974, quando teve a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. De lá para cá, tivemos 5 governadores presos, mas o governador Sérgio Cabral bateu todos os recordes. Hoje, quando você passa no arco metropolitano, você não tem sequer luz nos postes. Você passa por um dos locais mais perigosos da cidade. A linha 4 não está terminada. E a gente testemunha que mais processos ainda estão por vir. Então, a gente tem a previsão de que o ex-governador tem a sua condenação superior a 500 anos. E aí eu pergunto, como é que pode a cúpula do PT, hoje, com Lula, com José Dirceu, com Delúbio, com Vacari, todos soltos, inclusive esse último que eu citei, Vacari Neto, já fazendo parte da equipe de pré-campanha do ex-presidiário Lula. Supremo Tribunal Federal, eu vou repetir aqui, não é um problema de esquerda ou de direita, é um problema entre a polícia e o ladrão. Supremo, seja mais polícia. Só isso que eu peço a vocês. Muito obrigado, presidente Gilberto.
Obrigado, mas relembrando aqui o querido deputado que me antecedeu, os escândalos do PT, mensalão, escândalo dos Correios, petrolão, Banestado, dólar na cueca, máfia dos sanguessugas, mais médicos, caso Bancorp, Game Corp, assassinato do Celso Daniel, propinoduto, esquema no Plano Safra, máfia dos vampiros, renúncia do Palote e lembrando a prisão da cúpula do PT, Lula preso, José Dirceu, ex-deputado federal, chefe da Casa Civil, preso, João Cunha, ex-deputado federal, presidente da Câmara, preso, José Genuíno, ex-deputado federal, ex-presidente do PT, preso. Antônio Palocci, ex-deputado federal, ministro da Fazenda, preso. Vacari Neto, tesoureiro do PT, preso. Delúbio Soares, tesoureiro do PT e da CUT, preso. Quer que eu desenhe, presidente Gilberto?